eu só vou poder corrigir quando a gente... Recording is on. Quando eu terminar essa aula de desacopladores. Aí, se a gente tiver um tempinho hoje, ou na próxima aula, né? Porque eu tenho que mostrar para vocês as lançadeiras, para poder depois explicar. Para quem não fez, vai fazer junto comigo, e quem fez vai poder corrigir. Então, se eu não conseguir acabar hoje, na quinta-feira eu mostro para vocês. Eu ia até fazer um videozinho, mas eu prefiro fazer assim, né? Com vocês aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Essa aula vai ser tão complexa quanto a última, professora? Eu acho que essa aula é mais simples. Eu acho. Tá bom. A parte de desacopladores. Só que vocês vão ter que ter uma imaginação assim um pouquinho, né? Para o finalzinho da aula. Que é a parte de lançadeiras. Então, ó, a gente viu até aqui na aula passada, né? Falei para vocês que para a gente poder sintetizar uma molécula de ATP, é preciso que volte para a matriz mitocondrial 4 prótons. E como a partir do NAD lá do início, a gente bombeia 10 prótons para o espaço entre matriz, se a gente for fazer matematicamente aquele negócio assim certinho, a partir dos elétrons que vem do NAD, a gente tem a formação de 2,5 moléculas de ATP. E para o FAD, que é o que está mostrando aqui, como são 6 que são bombeados para fora, quando eles retornam, né, os 4 retornam para dar uma molécula de ATP e os outros 2, que aí depois a gente vai completar com mais 2, que vai vir da próxima leva, aí esses outros 2 a gente fala que a gente produz meia molécula de ATP. Então, NADH vai no final, quando ele for reoxidado, dar 2 moléculas e meia de ATP, FADH2 vai dar 1 molécula e meia. A gente acabou nessa história aí, do 2,5. E aí eu passei quantas moléculas de ATP são produzidas pela oxidação de uma molécula de glicose. Só que a gente precisa ainda dar uma olhadinha na parte de lançadeiras que eu vou mostrar para vocês hoje. Então, para quem fez e conseguiu achar mesmo sem saber das lançadeiras, beleza. Agora, para quem ainda não fez, pode dar uma bisoiada, uma colada hoje por causa das lançadeiras. Mas vamos lá. Antes de falar das lançadeiras, eu preciso falar só 2 coisinhas com vocês. A gente tem algumas moléculas, aliás, muitas moléculas, para dizer a verdade, que são inibidoras do fluxo de elétrons. Na verdade, eu chamo que são moléculas inibidoras da fosforilação oxidativa. Né? Fosforilação oxidativa é a síntese de ATP, dependente da cadeia respiratória. Então, se vocês olharem isso aqui tudo, a gente pode dizer que fosforilação oxidativa é essa reação da ATP sintase. Mas essa reação da ATP sintase está diretamente relacionada à cadeia transportadora de elétrons e aos transportadores, tanto de fosfato quanto de ADP. Então, se a gente generalizar esses inibidores, eles podem inibir a formação de ATP em vários níveis, né? Em vários pontos disso aí. E aí, para ficar um negócio didático, bonitinho, a gente divide aqueles inibidores do transporte de elétrons, propriamente dito, que aí são os inibidores dos complexos, os inibidores da síntese de ATP, que vão agir diretamente sobre a ATP sintase, e os desacopladores, né? Tanto os desacopladores do transporte de elétrons quanto da fosforilação oxidativa. Então, vamos primeiro organizar a cabeça. Existe uma diferença entre inibidores e desacopladores. Isso tem que ficar claro na cabeça de vocês. Inibidores são aquelas moléculas que param. Param, por exemplo, o complexo 1. Param, por exemplo, o transporte do complexo 3 para o complexo 4. Então, a gente tem a inibição mesmo. O elétron não vai passar, aquele
complexo não vai bombear próton para fora. E aí, por causa disso, a gente vai ter uma baixa na produção de ATP. Porque vai ter menos próton no espaço entre membranas. E aí, consequentemente, aquele tanto de moléculas de ATP que a gente ia produzir, a gente não vai conseguir produzir mais. A gente vai produzir bem menos. E os desacopladores são aqueles que mexem com a membrana. O complexo 1, 2, 3, 4 e a ATP sintase e os translocadores, eles vão estar funcionando normalmente. Os complexos vão estar bombeando para fora, a ATP sintase vai estar bombeando para dentro. Só que, por influência desses desacopladores, a gente não consegue fazer o gradiente, a gente não consegue formar o potencial de membrana. E aí eu já vou explicar como é que eles fazem isso. Tá? Mas tem que lembrar que no caso dos desacopladores, tanto a cadeia transportadora de elétrons, quanto a ATP sintase, quanto os próprios translocadores, né, as duas proteínas transportadoras de ADP e de fosfato, elas estão funcionando normalmente. Mas está atrapalhando, alguma coisa está atrapalhando na hora de formar um gradiente de prótons. Que daqui a pouco a gente vai ver. Certo? E falar nisso, eu nem botei vocês no zap, porque vocês não falam comigo, então eu tenho que abrir o zap de vocês. Aqui. Muito bem. Aqui. Então, qualquer coisa que vocês quiserem, vocês podem falar comigo pelo zap. Essa tabela aí mostra uma série de moléculas que estão aqui, ó. Deixa eu pegar meu vermelhinho aqui. Todas essas moléculas, elas de alguma maneira, elas modificam a velocidade e a ação dos transportadores de elétron, né? E essa tabela é legal porque ela diz exatamente aonde que a molécula age. Então, vamos dar um exemplo. Eu não vou ficar lendo todas elas, mas vamos dar um exemplo. A antimicina A. A antimicina A é um antibiótico. Né? E esse antibiótico, ele bloqueia o quê? A transferência de elétrons do citocromo B para o citocromo C1. Se a gente for olhar, né, esse bloqueio está dentro de um complexo. Vamos lá. Eu até fiz umas outras, eu andei mudando as figuras para ficar mais bonito para vocês. Eu fiz uma coisa arada, vou até falar, refazer, né? Remandar. No complexo 2, ou no complexo 1, na verdade no complexo 3. Estou no 4, estou no 3. É do B1 para o C. Ó. O C1 está aqui, ó. E o B1, ele é, na verdade, esse aqui, ó. Então, o antibiótico, ele vai fazer com que não haja a transferência de elétrons daqui para cá. Então, consequentemente, a gente pode dizer que essa molécula, ela inibe, a antimicina A, ela inibe o complexo 3. Aí, vamos pensar. A antimicina A, eu falei que ela é um antibiótico, mas que ela é um inibidor do complexo 3. Se essa antimicina A funciona como antibiótico, como é que eu não mato a pessoa que está tomando antibiótico? Como é que acontece isso? Porque, assim, me digam vocês que são médicos, né? O que é um antibiótico?
qual é o fundamento e a função do antibiótico? Diz para mim. Ele, tipo, inibe alguma produção. Tipo, às vezes ele inibe a produção de uma proteína que faz o capsídeo. Mas assim, para que serve o antibiótico? Para que você dá um antibiótico para um animal ou para um humano, por exemplo? Aí, gente, é uma pergunta simples. Vocês são médicos, vocês têm que responder isso na lata. Apesar de vocês não terem feito farmácia ainda. Por que um veterinário receita um antibiótico para um cachorro, por exemplo? Ou por que um médico de gente receita um antibiótico para uma pessoa? Bactericida. Então, se é assim, a pessoa ou o animal, tanto faz, né? Porque é tudo a mesma coisa, eles estão sendo infectados por algum micro-organismo, por alguma bactéria. Ah, pois é. Vou ver depois quem foi que falou no chat. Então, assim, o animal, ele está infectado por uma bactéria. Essa bactéria, ela é prejudicial a esse animal, né? E aí, ela tem que ser morta. De alguma maneira, a gente tem que matar ela. Só que essa antimicina A, que eu falei que é um antibiótico, ele é uma molécula que age diretamente sobre a cadeia transportadora de elétrons. Eu quero que vocês pensem, vocês médicos veterinários, como é que eu consigo dar um remédio, dar um fármaco que age sobre um metabolismo ou um processo, né? Porque a cadeia transportadora de elétrons é um processo que está presente tanto no micro-organismo que eu quero matar, quanto no hospedeiro daquele micro-organismo. E aí, essa antimicina A, ela vai afetar tanto o micro-organismo quanto o hospedeiro, é isso? Vai matar a bactéria e vai matar o hospedeiro também? Vai matar todo mundo? Como é que funciona esse negócio? Não, ela é tipo específica, né, professor? Não é específica, a antimicina A não é específica. Ela age em todos os citocromos B, inibindo a transferência de elétrons do B para o C1. Inclusive, vou falar uma coisa para vocês. A cadeia transportadora de elétrons, ela é uma sequência de proteínas que ela é bem parecida entre os animais. Não tem uma variação muito de estrutura, não. Ela é uma coisa bem igual, né? Desde um peixe que tem cadeia transportadora de elétrons, desde uma bactéria, né? Que a gente está falando de bactéria, desde uma bactéria que respira oxigênio, que é aeróbica e tal. As proteínas que compõem a cadeia respiratória, a cadeia transportadora de elétrons, elas são muito parecidas entre si. Tanto da gente quanto da bactéria, muito parecida. E aí, como é que a gente sai dessa antimicina aí? A Isabela respondeu aqui no chat. O que a Isabela respondeu? Por que ela não responde no zap? Porque eu não estou vendo o chat. A dose no antibiótico não é o suficiente para afetar o hospedeiro. Exatamente. Isabela ganhou até uma estrelinha hoje. Então, olha só. Isso vocês têm que ter em mente sempre. Quando você... E isso também serve para várias coisas, na verdade. Quando você administra um fármaco no seu paciente, né? E aí eu vou falar especificamente de antibióticos. Muitas vezes, esses antibióticos, eles agem em cima, tirando aqueles que são muito específicos, mas eles agem em cima de processos que existem, tanto no hospedeiro quanto na bactéria, no micro-organismo que você quer matar. E aí, o que vai fazer com que você tenha segurança de que vai matar a bactéria e não matar o seu hospedeiro é a concentração. Só que
não significa que não vai ter ação sobre a cadeia transportadora de elétrons do hospedeiro. Vai ter ação. Muitas células, muitas mitocôndrias vão sofrer inibição por antimicina A. E é isso exatamente que a gente fala, que a gente chama, né, de efeitos colaterais. Então, grande parte dos efeitos colaterais dos fármacos acontece porque o mecanismo de ação desse fármaco não é tão específico. Então, o mecanismo, né, o processo vai existir tanto no micro-organismo quanto no hospedeiro. E aí você, lógico, você quer comparar uma bactéria que é uma célula só, tem uma cadeia transportadora de elétrons. Mentira, porque tem mais, porque elas têm mais mitocôndrias. Mas ela tem uma cadeia transportadora de elétrons com um organismo pluricelular que tem milhões e milhões e milhões de cadeias transportadoras de elétrons. Então, assim, aquela dose vai matar a bactéria, mas não vai matar o hospedeiro. Só que a gente precisa lembrar dos efeitos colaterais. E mais... Professora, fala. Um dos efeitos colaterais é a diarreia, então? Por quê? Por que a antimicina A pode dar diarreia? Age exatamente na cadeia transportadora. Um dos efeitos é depressão de ATP. Bioquimicamente falando, né? Então seria o quê? Sono? Fadiga, cansaço. Mas assim, isso se você tomar antimicina A durante muito tempo. Aí vai dar fraqueza e tal, e tal, e tal. Mas nas doses que são dadas por peso de animal e piriri, teoricamente, ele nem vai sentir tanto assim. Exatamente porque eu estava falando. Tem que prestar atenção nas doses direito, exatamente por causa disso. Você pode matar um bicho por causa disso, se você der uma dose muito alta. Né? Nem estou falando especificamente da antimicina A, mas você pode inibir um processo muito importante e aí as células vão começar a morrer. Né? E mais ainda, em relação a antibiótico, agora eu vou falar especificamente de ruminante, quem for trabalhar com ruminante. Não sou especialista em ruminante e, assim, eu sou bioquímica, mas vocês precisam ter muito cuidado na hora que vocês estiverem dando um antibiótico para um ruminante, porque vocês podem estar matando as bactérias do rumen, né? Os micro-organismos do rumen. E aí você mata o bicho não porque está dando efeito colateral, mas você mata o bicho porque aquelas bactérias do rumen que são imprescindíveis para o bicho estar vivo, né? Para aquele boi tá metabolicamente funcionando, como você está matando aquelas bactérias do rumen, você mata de maneira indireta. Então, assim, a parte de fármacos é uma coisa que é muito complicada, principalmente para ruminantes. Mas já até saí do meu foco aqui, né? Então, a gente pode agrupar, né, essas moléculas através do tipo de interferência, do tipo de ação. Então, existe aquele grupo que interfere diretamente na transferência de elétrons, como no caso da antimicina A, que eu dei o exemplo. Existem aquelas moléculas que inibem diretamente a ATP sintase. Então, quer dizer, a cadeia transportadora está funcionando, mas não adianta nada botar aquele monte de próton para fora, porque a ATP sintase está inibida, tanto na sua porção F1 quanto na sua porção F0, ou mesmo em relação ao fluxo de prótons que passa pela F0. Então, você tem alguns aqui. E existem aqueles que são desacopladores, né? Que eu botei aqui apesar de eu ter posto aqui de bloqueadores, mas assim, são agentes que interferem com a cadeia transportadora, mas não são inibidores. Mas eles bloqueiam, de qualquer jeito, a transferência de elétrons. Né? Não a transferência de elétrons, a fosforilação. Que a gente vai ver principalmente esse cara aqui, que é o DNP. Né? Eu já vou explicar para vocês o DNP.
mas e a termogenina, que está aqui. Mas eles são desacopladores, na verdade. Eles nem são inibidores. E existe uma molécula que já é conhecida, eu acho, se eu não me engano, é também um fármaco, que inibe o transportador, né? Inibe, na verdade, o transportador de ATP e ADP. Que inibe aqui, ó. Esse transportador aqui, ó. Então, existem aqueles que inibem a nível de complexos, existem aqueles que inibem a ATP sintase diretamente, existem os desacopladores, e agora que eu vi que é desacoplante que está escrito aqui, e existem os inibidores do transporte de ADP e ATP. Então, são esses 4 tipos. Agora, vamos explicar um pouquinho o que é esse desacoplamento. Né? Esse aqui é o DNP, que se chama de nitrofenol. Então, eu tenho muito texto aqui, porque eu preferi deixar esse texto para depois, quando vocês receberem essa aula, vocês podem lembrar do que é, na verdade, o DNP. O DNP, ele é uma molécula que, na sua forma protonada, né, quando ele recebe os prótons, ele é uma molécula apolar, não tem como botar carga aqui, né, se ele tá protonado. E, por causa disso, ele se difunde através das membranas. Ele vira uma molécula apolar e aí ele consegue atravessar a membrana. Só que ele é uma molécula que ele, do mesmo jeito que ele se protona fácil, ele se desprotona fácil. É uma molécula, assim, bem tranquila de ligar próton ou desligar próton. Então, quando ele está nessa forma aqui, ele não passa pelas membranas, mas ele pode recolher o próton. Então, o que na verdade, o dinitrofenol ele faz? Eu botei aqui que ele abre buracos na barragem, né? O que ele faz é que ele transporta prótons de um lado da membrana para outra. O que isso vai ocasionar com o transporte de elétrons? Me digam vocês, se eu tenho uma molécula que pega os prótons de um lado da membrana e leva para dentro, quer dizer, passa pela membrana e vai até o outro lado da membrana, o que esse DNP, esse dinitrofenol, ele pode ocasionar, o que ele pode fazer com o mecanismo de fosforilação oxidativa que a gente acabou de ver na aula passada, com esse processo, né? Síntese de ATP acoplado a transporte de elétrons. Me digam. Ele vai sequestrar o hidrogênio, né? Ele vai sequestrar o hidrogênio, e aí, qual é a consequência disso? Podem falar no Zap também, viu? Que eu tô aqui. No Zap também. Qual a consequência desse sequestro de prótons de um lado para o outro? Geralmente, assim, ele em pHs muito ácidos, né? O DNP, ele capta esses elétrons. E naqueles pHs que são mais básicos, né? Do neutro para o básico, ele acaba soltando esse hidrogênio. Aí ele fica carregado. Aqui, ó. É exatamente isso aqui que acontece quando a gente tem DNP. O espaço entre membranas está muito rico em próton, então está muito ácido. E ele, quando o DNP começa a ver muito próton, ele acaba se ligando a esses prótons e passando para dentro da membrana. E ficando aqui na matriz mitocondrial. O que ele, na verdade, ele faz? Ele equilibra as concentrações de próton
tanto do espaço entre membranas quanto da matriz mitocondrial. Então, ele desfaz o gradiente, ele desfaz o potencial de membrana. Ele reduz a quantidade de prótons que está no espaço entre membranas. E o que isso vai ocasionar? Vai ocasionar a redução da passagem do próton pela ATP sintase e, consequentemente, a diminuição da produção de ATP. Deu para entender isso que eu falei? Sim ou não? Sim. Sim. Tranquilo. Então, ó, só para lembrar, ele é um desacoplador. A cadeia transportadora de elétrons está funcionando. Os prótons estão sendo bombeados para fora. Só que eu não tenho potencial porque o DNP está carregando o próton para dentro da matriz. Então, ao invés daquele próton passar pela ATP sintase, o próton está passando junto com o DNP. Mas a cadeia está toda funcionando. No caso dos inibidores, não. No caso dos inibidores, a gente tem a inibição aqui, ou a inibição aqui, ou a inibição aqui. Então, a cadeia transportadora de elétrons, ela para. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vamos supor, né? Não vou falar ainda do DNP, mas vamos supor que eu iniba o complexo 4 em algum ponto, por exemplo, no ponto de dar o elétron do citocromo C para o complexo 4. O que vai acontecer? Qual é a consequência da inibição no complexo 4? Em relação ao metabolismo. E aí a gente tem que ver os metabolismos de antes, né? O que eu vou acarretar? Com a inibição do complexo. Foi um exemplo, o complexo 4. Podia ser o complexo 1, podia ser o complexo 3, podia ser qualquer um. O que vocês acham que vai acontecer? Pensem. Botem os neurônios para funcionar. Olhem para onde está inibido. Está inibido aqui, por exemplo. E aí, se eu inibir aqui, o que vai acontecer com tudo antes? A concentração de H+ vai aumentar? Porque não vai tá formando mais água, né? A concentração de H+ vai aumentar. Mas por quê? A gente está inibindo aqui. Se a gente está inibindo aqui não vai bombear próton para fora. A Ana Clara disse que impede o fluxo de elétrons. Impede o fluxo de elétrons só no complexo 4 ou impede o fluxo de elétrons total? Como é que é isso? Se eu inibir o complexo 4, só o fluxo de elétrons ali vai ser inibido, vai parar, ou eu vou inibir geral? Todos os complexos para trás. O que vocês acham? Vamos pensar, gente. Vamos pensar o que está acontecendo aí. O que vai acontecer? Porque se eu paro o complexo 4
e eu continuo com o complexo 1 e o complexo 3 bombeando próton, eu vou ter uma redução da síntese de ATP, mas eu não vou ter uma parada. Vou dizer para vocês, quando eu inibo o complexo 4, eu tenho a total parada de síntese de ATP. Por quê? É na hora? Não, não é na hora. Vai demorar um pouquinho para a gente ter essa... Acaba, para realmente a síntese de ATP se eu inibir o complexo 4. Mas por quê? Por que vai parar completamente? Por que não vai só diminuir? E aí? O que vocês acham? Isso eu falei para vocês, isso é fato, né? Vai ter a completa parada da síntese de ATP. Por quê? Por que isso vai acontecer? Gente, está se preparando um temporal aqui no Seropédico. Se cair a luz, você já sabe que é por causa do temporal. Por causa do NAD? Mas o que vai acontecer com o NAD? A resposta tem que ser completa, porque eu não sei. Eu tenho que saber o que está acontecendo de todos. Mas, Fernando, o complexo 1 e o complexo 3 estão normais. Então, eles continuam bombeando próton. É só o 4 que está parado. Quem não vai conseguir entrar junto com o H+? Luiz, quem? O NAD? Não, mas ele não entra, ele continua na matriz. Você quer dizer que o NAD ele não vai conseguir doar o elétron para o complexo 1, porque ele não entra pelo complexo 1. Ele doa o elétron, né? O elétron vai se movimentando por dentro das proteínas, e aí, durante esse movimento, o complexo 1, 3 e 4 abre o canal e o próton sai da matriz, sai da mitocôndria, vai para o espaço entre membranas. E o NAD oxidado, que está aqui, ó, ele não vai para lugar nenhum, ele volta para o ciclo de Krebs. Né? Isso vai acontecer também com, no caso, o FAD aqui no complexo 2. Mas o que ele não vai sair? Me explica esse negócio melhor. Vocês têm que organizar a cabeça de vocês e explicar o negócio melhor. Saber, vocês sabem. E o negócio é mais simples do que vocês pensam. Vou dar uma colher para vocês. Uma colher de sopa, né? Não é nem uma colher de chá. Uma colher de sopa. É uma colher de arroz, daquela que a gente pega arroz. Uma vez que o complexo 4 está inibido, e aí ele vai estar inibido bem no iniciozinho aqui, que eu falei que é exatamente na transferência do elétron do citocromo C, que está aqui, para o complexo 4 propriamente dito, para a primeira proteína. O citocromo C não consegue transferir o elétron e ele fica reduzido. Preste atenção no que eu estou falando para vocês poderem montar o raciocínio. Professor, então, esse elétron é que será usado para fazer a ligação de fosfato? Não é um elétron que faz ligação de fosfato, é um próton. Quer dizer, faz a ligação de fosfato, não. O próton passa pelo transportador, mas não é elétron, não. Esse é o elétron que vai ser dado para o oxigênio para a gente fazer água. Esse que estava aqui. Só que ele não vai nem chegar no oxigênio, porque está inibido. Vou continuar o meu raciocínio. Eu quero ver se vocês concordam ou não comigo. Então, esse elétron aqui do citocromo C não vai ser doado
para o complexo 4. Consequentemente, esse citocromo C vai ficar grudado aqui no complexo 4, não vai voltar para o complexo 3. Se ele não volta para o complexo 3, os elétrons que passaram pelo complexo 3 não tem para onde ir. Então, se eles não têm para onde ir, porque eu não tenho o citocromo C aqui, as proteínas vão ficar com os elétrons grudadinhos dentro delas. Se as proteínas tiverem os elétrons grudados nelas, a ubiquinona que está aqui e que está trazendo elétron, ela vai chegar aqui e não vai ter para quem dar o elétron. Porque as proteínas elas já possuem elétrons, porque elas não conseguiram se desfazer daqueles elétrons. Uma vez que a ubiquinona não consegue doar o elétron que veio, por exemplo, do complexo 1, ela vai ficar ligada com o elétron, ela vai ficar apolar e vai ficar grudada aqui no complexo 3. Aí, se está vindo NAD reduzido, o NAD está oferecendo elétrons para o complexo 1. Só que se eu não tenho para onde mandar esse elétron, porque eu não tenho ubiquinona, as proteínas do complexo 1 elas vão ficar com os seus elétrons, porque não tem para quem dar. Consequentemente, e por último, né, se as proteínas do complexo 1 elas estão reduzidas, elas estão com seus elétrons, esse NAD aqui que está vindo do ciclo de Krebs não vai ser reoxidado. Exatamente. Sabe o que eu falo sempre para os meus alunos? Se eu inibo qualquer um dos complexos, eu tenho um engarrafamento de elétrons. Porque todas as proteínas, por isso que eu falei que não é uma coisa não é uma coisa assim rápida, né? A síntese de ATP vai se reduzindo gradativamente. Por quê? Porque o engarrafamento vai acontecendo gradativamente. Engarrafou aqui no complexo 3? Não. Primeiro bloqueou, inibiu aqui. O complexo 4 não bombeia próton. Aí, por causa do engarrafamento, o complexo 3 não bombeia próton. Aí a ubiquinona está engarrafada, está com elétron. Consequentemente, o complexo 1 também não tem para quem dar os elétrons dele. Então, fica engarrafado aqui, não bombeia próton para fora. Então, isso é uma coisa que vai acontecendo de trás para frente até que chega no NAD. Se aqui o complexo 1 está engarrafado, o NAD ele não consegue doar os elétrons dele. Porque está tudo cheio já de elétron aqui. Então, ele não é reoxidado, ele permanece reduzido e, consequentemente, ele permanecendo reduzido, o ciclo de Krebs, porque a gente tem uma concentração de NAD dentro da mitocôndria. O NAD ele não é sintetizado toda hora, não. Então, a partir do momento em que eu deixo de reoxidar esse NAD aqui, o ciclo de Krebs não pode reduzir o NAD, porque quase todo o NAD já está reduzido, já está na forma de NADH. E aí, o ciclo de Krebs não podendo reduzir o NAD, o ciclo de Krebs para. E aí, o que vai acontecer se o ciclo de Krebs parar? O que vai acontecer com a célula? Digam para mim. Morre, sem energia, né? Morre. Ciclo de Krebs parado é sinal de morte celular. E é isso que acontece. Então, quer dizer, esses bloqueadores, eles fazem isso. Eles foram feitos para parar a cadeia respiratória ou parar a ATP sintase e fazer com que aquele organismo que está sendo inibido pare de produzir ATP, pare de produzir energia e, consequentemente, morra. Independente de qual for o complexo que ele inibe. E aí, o DNP vai acabar com o potencial de membrana.
ele acaba com o potencial de membrana e aí ele também faz com que a ATP sintase pare de produzir ATP. E aí a célula vai morrer. Só que se vocês... o DNP, ele, na verdade, ele foi uma molécula que foi construída para ser... Foi construída e foi testada, né? Para ser uma molécula emagrecedora. Isso é que é o legal. Né? E aí tem até as reportagens, ó. Essa reportagem é de 2015, mas na verdade o DNP é da década de 30. Ele era um fármaco mesmo, usado para queimar gordura. Por ele matar o depósito. Ele, na verdade, ele fazia a pessoa emagrecer e matava a pessoa também. Emagrecia tanto que matava. E o interessante é que essa reportagem de 2015 está falando assim, perigosa pílula que promete queimar gordura volta à moda entre os jovens. Então, esse povo doido aí, que vive tomando coisa para emagrecer, não sabe o que toma, né? Porque o DNP, na verdade, ele mata. E aí aqui está dizendo o que aconteceu. Ó, o 2,4 de nitrofenol. Ó, era originalmente usado na fabricação de explosivos, só que eles foram comercializados de forma ilegal, né? Agora, com o objetivo de emagrecimento. Naquela época, lá de 1930, ele também passou por um período em que ele foi utilizado para emagrecer, né? Depois da fabricação de explosivos, e agora está voltando. Aí, ó, segundo a Organização Mundial de Saúde, o DNP já causou doenças graves e mortes em vários países nos últimos 3 anos. Ou seja, 2015, 2014, 2013. Certo? E aí a gente tem que falar da termogenina. A termogenina é muito bonitinha. A termogenina, na verdade, ela é uma proteína que ela é produzida só no período de inverno. E só em animais, quer dizer, nos bebês também, né? Mas só em animais que hibernam. Ela está localizada principalmente na gordura marrom, né? Nos adipócitos marrons, né? E eles são marrons porque eles têm uma quantidade muito grande de mitocôndrias. E no caso desses animais que hibernam, essa termogenina, ela assim que começa o período de frio, né? Quando começa a esfriar, e aí nesse caso desses animais, o clima ele é bem pontual, né? Ele começa a esfriar no outono, o inverno é rigoroso, e aí depois vem a primavera e vem o verão. Então, no caso desses animais, o que acontece? Quando começa o outono, que começa a esfriar, o animal ele começa a produzir a termogenina. Primeiro, numa quantidade pequenininha, depois, quando chega no inverno propriamente dita, quando chega no start para ele ir dormir, né, e hibernar, porque ele, na verdade, ele não dorme, a quantidade de termogenina da mitocôndria é enorme já é muito grande. Já está no nível mais alto, no nível ótimo. E o que essa proteína ela faz? Ela permite a passagem de prótons através de um canal que ela tem, e ao fazer isso, essa passagem propicia uma liberação de calor, uma liberação de energia na forma de calor. Então, quanto mais termogeninas esses animais eles possuem, menos frio eles passam, por causa da geração de calor. Eles produzem calor muito, né? E isso faz com que esses animais eles consigam passar todo o inverno, por mais rigoroso que seja, e não resfrio. Quer dizer, eles têm outras características também, né? O pelo grosso, a pele preta, no caso do urso polar. Mas essa termogenina aqui, ela é responsável por liberar calor para o meio, para as células.
E aí, consequentemente, as outras proteínas, os lipídios, eles não congelam por causa do calor. É um negócio muito legal. Os bebês de gente, né, quando nascem, também tem uma quantidade bem grande de termogenina, porque eles têm uma quantidade grande de gordura marrom. Só que, por não ter muita utilidade esse tipo de gordura, ele acaba se reduzindo, né? E aí depois ele é encontrado só em alguns pontos pequenininhos do organismo adulto, da pessoa adulta. Os bebês também têm esse controle através da termogenina. Então, eles também produzem termogenina e essa termogenina também é utilizada para gerar calor nos bebês recém-nascidos. Depois, a gordura marrom diminui e a quantidade de termogeninas também diminui. Isso, na verdade, atualmente, né, ela está sendo utilizada para tentar controlar o emagrecimento também. Porque uma parte dos prótons é utilizada, é dissipada, né, utilizada pela termogenina e não vai dar origem a ATP. Então, é preciso que, para que o animal consiga manter aquela quantidade de ATP sempre ótima, ele precisa reoxidar muito mais rápido o NAD e o FAD reduzidos do ciclo de Krebs. Então, é um negócio bem legal. Então, quando você vê um urso entrando para a hibernação, ele está enorme de gordo, está enorme. Só que quando ele sai da caverna no período de primavera, né? Terminou o inverno e ele acorda e ele sai, ele está bem magrinho. Porque ele queimou toda a gordura que ele tinha, tanto para gerar energia na forma de calor, quanto para gerar energia na forma química, para poder manter o metabolismo dele funcional e ele não morrer. Então é um negócio bem, bem, bem legal. Alguém tem alguma dúvida? Fale agora ou se cale para sempre. Fale no zap, porque eu não estou vendo o chat. Sem dúvida? Fale agora ou cale-se para sempre. Então vamos lá, vamos continuar. Bom, agora vamos passar para um outro lado. É isso que eu queria que vocês tivessem assim, né? Eu não sei se eu vou conseguir falar até o final, porque já são 4h20? 4h20, né? Vou falar mais um tempinho e aí depois eu libero vocês. Apesar que vocês ainda estão no remoto, então eu teoricamente posso ficar até 5 horas com vocês. Olha só, quando a gente viu via glicolítica, que é isso aqui, a gente viu que a primeira parte é de síntese, é de degradação de hidrólise, né? De ATP. Aí vem uma segunda parte, que é a geração desse ATP. Mas eu falei também que essa segunda parte aqui, ela não é só para a produção de ATP, mas ela é também para a produção de NAD reduzido. Então, existe uma etapa na via glicolítica, que é a etapa da gliceraldeído 3-fosfato deshidrogenase, que ela retira os hidrogênios para poder formar um 3-fosfoglicerato, para poder inserir em outro lugar. Essas moléculas que estão aqui sendo produzidas, piruvato, esquecidade reduzido, 1,3-fosfoglicerato, né? Elas são moléculas que vão dar continuidade à via glicolítica, mas também a gente tem a produção de NAD reduzido. E eu já falei com vocês, por acaso, que quando a gente tem NAD reduzido, a gente pode, quando reoxidar esse NAD, fazer a síntese de ATP acontecer. Né? Mas a gente tem um problema. O nosso problema é que esse NAD aqui, ele está sendo sintetizado no citoplasma, no citosol, e NAD não tem transportador para dentro da mitocôndria.
Porque ele só vai ser reoxidado a nível de fosforilação oxidativa. Só que como é que eu vou fazer com que ele entre em contato com a fosforilação oxidativa? Chegar lá no complexo 1, dar os elétrons e os hidrogênios para o complexo 1, voltar lá para o citosol. Não tem jeito de fazer isso. Não tem como a gente fazer isso. Então, por causa disso, porque a gente produz NAD, e na verdade são duas moléculas de NAD que a gente produz. Por a gente ter a produção desse NAD reduzido no citosol e saber que para eu poder reoxidar esse NAD, eu preciso levar ele para dentro da mitocôndria e ele não passa, molécula grande, molécula carregada, aquela história toda que eu já falei para vocês. Eu tenho que ter algum processo, algum mecanismo que faça esse NAD voltar a ficar reoxidado e que eu continue sintetizando ATP. Não vai ter jeito. Né? Esse processo, esse mecanismo de utilização, de reoxidação, na verdade, do NAD reduzido, que é sintetizado no citoplasma, ele é o que a gente chama de lançadeiras. São as duas lançadeiras que a gente tem dentro das células. A maior parte das células possui um tipo de lançadeira só, e aquelas células que têm uma demanda muito grande para ATP, que precisa de uma maneira rápida de ATP, por exemplo, o músculo, possui a segunda lançadeira. Então, o que é, na verdade, quando for estudar, o que é a lançadeira? Lançadeira é um processo, é um mecanismo que a gente tem de poder reoxidar o NAD que foi reduzido pela via glicolítica. Só que essa reoxidação não produz lactato, não produz etanol. Ela precisa ser realizada através da cadeia transportadora de dentro da mitocôndria. Mas como o NAD ele não consegue passar pela membrana mitocondrial, quem vai passar pela membrana, na verdade, são só os elétrons e os prótons. O NAD vai continuar do lado de fora da mitocôndria, como sempre ficou, no citosol. Pergunta, deu para entender isso que eu falei? Sim. O que é, na verdade, a lançadeira? Sim? Uhum. Beleza. Então, aqui está a molécula de NAD enorme, de grande, sempre transportador. E aqui está a primeira lançadeira, que a gente chama de lançadeira de malato aspartato. Por que eu insisto em falar que ela é um processo? Porque a lançadeira, na verdade, ela é um mecanismo que se utiliza de moléculas, tanto do citosol quanto da mitocôndria, de transportadores, de proteínas transportadoras, que vão fazer esse intermeio, né, entre o citoplasma e a matriz mitocondrial, porque está bem ali no meio da membrana, e nesse caso, da membrana interna sempre, que é aquela que é mais chata. Então, o que acontece, na verdade, com essa lançadeira de malato aspartato? A gente tem esse NAD aqui, ó. Aqui a gente está do lado de fora da mitocôndria. Então, a gente tem esse NAD aqui. Ele foi reduzido lá no ciclo de Krebs e agora a gente precisa botar os elétrons, pelo menos, para dentro da mitocôndria. Para que isso aconteça, a gente tem no citoplasma uma enzima chamada malato desidrogenase, que é muito parecida com a irmã dela, malato desidrogenase da mitocôndria. Elas são iguais, na verdade, ela não é a mesma molécula porque ela não passa entre a membrana, mas elas são muito parecidas estruturalmente falando em relação ao mecanismo de reação, tudo é muito parecido.
E o que essa malato desidrogenase ela faz? Ela pendura os hidrogênios e os elétrons do NAD, que está vindo da via glicolítica, no oxalacetato. Opa! Aonde que eu tenho oxalacetato? Aonde que eu ouvi falar dessa molécula oxalacetato? Quem é que se lembra do oxalacetato? Nossa, falei tantas vezes. Falei tantas vezes, mas tantas vezes, mas tantas vezes desse oxalacetato. É aquele que reage com piruvato? Não. Piruvato, não. E aí? Ninguém sabe aonde que está o oxalacetato, quem é o oxalacetato. O Fernando já deu chutou a bola, mas não chutou muito certo, não. Quem é esse oxalacetato? Da onde que eu conheço essa molécula? Do ciclo de Krebs? Do ciclo de Krebs. Lembra que eu falei para vocês que o ciclo de Krebs começa com a inserção do acetil-CoA, né, com a junção, na verdade, do acetil-CoA com o oxalacetato, para dar o citrato, e aí rodar o ciclo de Krebs, e eu tenho que repor, na verdade, esse oxalacetato, porque ele não pode ser perdido. Então, ele é um dos intermediários de Krebs, que está aqui. Vou mostrar para vocês de onde que ele vem. Então, uma vez que esse oxalacetato, ele retirou os hidrogênios do NAD reduzido e colocou na sua própria estrutura, gerando o malato, né? A malato desidrogenase fez isso, pegou os elétrons, adicionou os elétrons no oxalacetato. E, gente, olha, de vez em quando eu bugo. A malato desidrogenase pegou os elétrons e os prótons e colocou aqui nesse oxalacetato, inseriu aqui, bem aqui nesse carboninho que tem aqui, né? Quebrou essa ligação, botou um hidrogênio junto com oxigênio e um outro hidrogênio junto com carbono, gerou o malato. Beleza. O malato, ele que está do lado de fora da mitocôndria, ele tem um transportador de malato. A mitocôndria, a membrana mitocondrial interna, tem um transportador de malato. Então, ele pode entrar para o interior da mitocôndria e lá dentro a gente tem as enzimas do ciclo de Krebs. A gente tem a amalato desidrogenase do ciclo de Krebs, que vai fazer o quê? Vai pegar os hidrogênios que estão aqui no malato, pendurar no NAD que está oxidado, reduzindo esse NAD, virando NADH mais H. E aí, nessa história toda, o que era malato virou oxalacetato. Beleza. Os elétrons que estavam aqui do lado de fora já entraram e já podem ir para a cadeia respiratória. Só que esses intermediários de Krebs, eles são muito importantes, né? A gente viu que o ciclo de Krebs é um ciclo importante, tanto no catabolismo quanto no anabolismo, piriri, piriri, piriri. Então, por exemplo, eu não posso simplesmente produzir oxalacetato para rodar o ciclo de Krebs ou tirar o oxalacetato do ciclo de Krebs para poder pegar os elétrons que estão do lado de fora. Eu não posso fazer isso. Então, esse próprio oxalacetato aqui, que foi sintetizado a partir da retirada dos hidrogênios do malato, ele vai passar por um processo, vai virar aspartato. Isso vai ser uma reação que a gente vai ver bastante no metabolismo de aminoácidos. Esse aspartato, ele possui um transportador também, vai para fora da matriz, vai para o citoplasma. Vai para o citoplasma, porque as enzimas são de lá. E aí, uma vez no citoplasma, existe também uma aspartato aminotransferase no citoplasma, igual tem uma aspartato aminotransferase na mitocôndria, na matriz mitocondrial. Então, essa aminotransferase aqui faz com que o aspartato seja desaminado e vire oxalacetato. Por que eu estou falando isso para vocês? Que aí acaba sendo um ciclo.
porque eu não posso perder os intermediários de Krebs. Então, aquele mesmo intermediário que entrou na forma de malato, entrou na matriz, vai sair na forma de aspartato e vai dar origem novamente ao oxalo para começar a lançadeira a funcionar de novo. Então, do mesmo jeito que o ciclo de Krebs, a lançadeira também é um ciclo. Um ciclo com menos enzimas, né? Porque, na verdade, a gente tem duas enzimas muito parecidas entre si, a malato-desidrogenase e a aspartato-aminotransferase do citosol e a malato-desidrogenase e a aspartato-aminotransferase da matriz mitocondrial. Então, essas enzimas elas são muito parecidas entre si, ficam em compartimentos diferentes, mas fazem reações parecidas, né? Só que, na verdade, elas vão depender do substrato que elas têm disponível. Então, no caso da malato-desidrogenase do citosol, o substrato disponível é o oxalacetato. Então, ela pega esse oxalacetato e transforma no malato.